Eu conheci ele na roça. Ele era tão trabalhador, tão esforçado, e a gente começou a namorar e passou um tempo a gente se casou. E aí a gente decidiu vir para a cidade, porque aqui a gente ia poder lutar pelos nossos sonhos. Sempre fomos muito ambiciosos. E um dos maiores sonhos dele era ser policial. E eu comecei a ajudar ele. Eu ajudava ele a estudar ali toda noite. A gente já tinha um filho e eu fazia o meu filho não fazer barulho para ele poder se concentrar. E ele finalmente conseguiu. Ele passou no concurso e se tornou policial. E foi assim, uma alegria gigantesca naquele momento. E assim a gente viveu bem durante 2 anos. Depois disso, ele começou a ficar meio estranho, a beber. Teve um dia que ele chegou muito bêbado em casa, muito mesmo. E eu falei com ele, fui questionar ele, né? Por que ele tinha bebido tanto, que ele tinha que parar de beber. E ele me bateu. Ele me deu um murro no olho. E eu caí. E eu ia ali discutir com ele, mas o meu bom senso dizia que com a bebida não se discute. Que ele estava bêbado, que foi por isso que ele fez isso, ele estava em si. E aí eu fui dormir, com o coração doendo, mas eu fui dormir. Quando foi no outro dia, que eu fui questionar com ele, fui mostrar a ele, eu falei com ele, olha aqui o que você me fez. Ele me bateu de novo. Aí ali eu vi que não era bebida porque ele estava são. E ali, o que começou com um soco no olho, foi virando hematomas cada vez maiores durante o meu corpo. E ele me batia e falava que era para mim poder estar aprendendo a lição. Mas que lição? Eu nunca tinha feito nada para ele, muito pelo contrário. Eu sempre fui uma boa esposa. E ele dizia que se eu saísse, ele ia me matar. E cada dia que ele chegava, ao invés de um beijo, eu ganhava uma surra. E cada vez mais forte. E ele ia me deixando cada vez mais machucada. E muitas das vezes eu cheguei a desmaiar. Perdi ali a consciência por várias horas e ele nem me ajudava. Depois eu acordava por mim mesma. E as ameaças de morte cada vez mais fortes. E aí, um dia eu planejei que antes dele chegar do trabalho, eu ia ter ido embora, eu ia ter fugido com o nosso filho, que eu não podia mais viver naquela situação. E aí eu fiz as minhas malas. Só que antes de eu sair, ele chegou. E ele viu aquelas malas e perguntou para onde que eu ia. E eu não tinha como esconder, né? Eu falei com ele, eu vou embora, quero divórcio. E ele disse que se eu não fosse dele, eu não ia ser de mais ninguém. Pegou a arma. E no momento que ele pegou a arma, eu corri. Só que ele atirou. Só que ele acertou aqui. O tiro veio das minhas costas e atravessou aqui no meu ombro. E ele, depois de ter visto o que ele tinha feito, ele veio até me jogado ali naquele chão e falou comigo, você não vai contar pra ninguém que eu atirei em você.
Ele limpou os digitais, colocou a arma na minha mão, falou que era pra mim ficar deitada ali e que ele ia falar que era suicídio, que eu tinha tentado me matar. Eu disse pra ele que eu não ia fazer isso. E aí ele apontou a arma pro nosso filho e disse que mataria eu e ele se eu não fizesse isso. E eu não tive escolha. Eu fiquei ali deitada e ele ligou para os amigos policiais dele, ligou para a ambulância e eles vieram e eu confirmei que era suicídio, tentativa de suicídio. Eles até acharam estranho o tiro no ombro, porque quem suicida com tiro no ombro? Mas nessa altura o meu marido já era tenente lá e ele tinha poder sobre eles. Eles tinham muito medo dele e todos ficaram quietos. E aí eu fui pro hospital e ele foi tão cínico que me levou flores. Só que nessa altura eu já tinha pensado em tudo. Eu falei com ele: olha, eu confirmo a história de que foi suicídio, mas eu quero ir embora. Eu quero que você me deixe ir, mas meu filho. Ele disse que não deixaria eu ir embora, que ele não ficaria longe do filho dele. E aí eu disse então que eu moraria na mesma cidade, mas que era pra ele manter distância de mim, porque eu não queria mais nem olhar pra ele. Eu tava apavorada, com tanto medo dele me matar, dele matar o meu filho. E aí ele, muito relutante, mas ele acabou concordando. E hoje a gente mora na mesma cidade, só que em casas diferentes. Mas quando ele me olha, quando ele vem buscar o nosso filho, passa um filme na minha cabeça. Eu não queria ter que ver ele nunca mais. Bom, gente, essa é uma história verídica. Ela não é minha, ela foi me enviada, mas o choro é real. Quantas mulheres que passam por isso, né? Não se calem, denunciem, vão embora, fujam, façam qualquer coisa. Mas você não foi criada, não foi feita por Deus para ser tratada dessa forma. Um beijo e até o próximo vídeo.